uma pergunta ajuda muitas pessoas no nosso meio. Então, às vezes, uma resposta que a gente dá para uma situação pode ser aplicada a muitas pessoas que estão vivendo mais ou menos a mesma coisa, tá bom? A primeira pergunta que tem eu vou fazer por grau de dificuldade, vou começar pelas mais simples, tá? Como os padrastos devem tratar seus enteados? Pois tem muito conflito na minha família. Com isso, e os enteados também. Como agir? Nós precisamos entender uma coisa. Se filho tem pai e mãe biológico, quem precisa ser pai e mãe é o biológico. Então você casou, separou. Digamos que você é mulher, você ficou com os filhos e o seu marido não ficou com as crianças, não mora junto com as crianças. Você fez um segundo casamento. Quem que vai ser o pai daquelas crianças? Num primeiro momento, quem vai ser o pai é o biológico. Porque essa criança tem pai. Se tem pai vivo, se tem mãe viva, quem tem que fazer o papel é o biológico. Essa pessoa não fazendo o papel dela, porque pode ocorrer, tem pai ou mãe que abandona, que deixa, que não quer ajudar, que vai ver a cada 3 meses, 4 meses, filhos pequenos. Então, como é que nós procedemos? Nós procedemos de uma maneira muito simples. O filho precisa eleger o padrasto como seu pai. Não é o padrasto quem impõe. Sou casado com tua mãe, você é meu filho, vem cá, você vai ter que me obedecer. É o filho quem precisa eleger. Vocês estão conseguindo entender? Então, o papel do padrasto ou da madrasta é fazer o filho ser ganho no coraçãozinho dele. Então, se o filho é ganho com atos de amor, de gentileza, de cuidado, se o filho percebe que a mãe ou que o pai estão bem naquela relação, então o próprio filho faz a eleição daquela pessoa. Vocês estão conseguindo entender? Então é uma coisa que a gente faz com muito tato, com muito jeito, muita sabedoria. Vocês estão me entendendo? Eu vou dar uma sugestão, que não é um princípio bíblico. Então vocês não precisam obedecer, tá? Eu vou dar uma sugestão. Não faça um segundo casamento até teu filho passar dos 18 anos. Porque você corre o risco de ficar sem o segundo marido e sem os filhos. Porque não é uma situação fácil. Não é. São pouquíssimas as pessoas que, ao fazerem um segundo casamento, têm a maturidade de lidar com uma família nova. São pouquíssimas as pessoas que têm maturidade, equilíbrio, serenidade, para poder fazer bem para o parceiro e poder fazer bem para os filhos do parceiro. Vocês estão conseguindo me entender? Então, não entrem em desespero para querer fazer um segundo casamento. Não é errado, nós teríamos que conversar a respeito disso. Nós teríamos que falar quais os motivos que a Bíblia permite a separação e se a Bíblia permite o segundo casamento ou não. Particularmente, eu defendo a tese de que o segundo casamento não é para todos, é para alguns, mas não é para todos, porque senão vira bagunça que está aí, a gente casa e descasa com a maior facilidade do mundo, né? Então, havendo este atrito, tem que ter bom senso, mas tem que ter bom senso. Então, você não me desespere. Outra coisa sobre esse assunto. Algumas de vocês foram deixadas pelo marido. Às vezes o marido abandonou, às vezes o marido traiu, saiu de casa, ouviu o canto da sereia,
e foi atrás da sereia, qualquer coisa do tipo, enrolou a vida dele. Vocês estão entendendo? Pode acontecer. Algumas de vocês, não todas, mas algumas de vocês que passaram por um processo de separação, dependendo da situação da separação, vocês são consideradas diante de Deus como viúvas. E vocês receberam uma promessa da parte de Deus. Que promessa é essa? Que Deus seria o marido da viúva e o pai dos filhos dela. Você não pode ter marido melhor nem pai melhor para os seus filhos. Você pega uma viúva, é a única condição que eu vejo que é uma pessoa sozinha capaz de educar bem os filhos. Por quê? Porque ela recebeu da parte de Deus uma promessa de que ele seria o marido dela e o pai dos filhos dela. Vocês estão me entendendo? Nós temos textos e mais textos e mais textos na Bíblia que falam do cuidado de Deus com a viúva. Então, num primeiro momento, nós vamos tentar com que o pai biológico ou a mãe biológica seja o pai ou a mãe daquela criança, ele existindo. Ele não existindo, o padrasto vai fazer um jogo de conquista. A madrasta vai fazer um jogo de conquista. Vocês estão conseguindo entender? Se conquistar, ótimo. Se não conquistar, não tem o que fazer. Tudo bem? Nós temos um segundo problema. Alguns filhos ficam mal resolvidos com a separação dos pais. Meus pais separaram e eu fiquei irritado com o meu pai, porque o meu pai não tratou bem minha mãe. E agora ele está tratando bem a segunda esposa. Então, essa criança, ela pode indiretamente maltratar a madrasta. Não é porque ele não gosta da madrasta. Às vezes a madrasta é uma boa pessoa para ele, mas ele pode estar mal resolvido com a separação dos pais. E por estar mal resolvido, ele vai dar na moleira de alguém. Ele vai bater em alguém. Em geral, em quem é mais fácil você bater? Naquela pessoa que você tem menos vínculo. Vocês estão conseguindo entender? Então tem todo um jogo emocional que a gente precisa saber identificar e ver o que vai fazer. Próxima pergunta. Eu tenho um filho de 16 anos, ele não fala muito comigo. Ele fica só no celular. O que eu devo fazer? A neurociência, os estudos mais recentes, dizem que um filho não deveria assistir celular, tablet ou computador até 2 anos de idade. Não deveria. O problema é que o celular é uma senhora babá. E não custa caro. Você põe lá e está sossegado, né? Então é uma babá, eu não posso dizer perfeita, porque ela vai dar problema mais tarde. Mas é uma coisa que funciona muito bem num primeiro momento. Você põe lá e a criancinha fica de zóio virado, assistindo aquilo e não desprende daquilo, né? Os pais deveriam ocupar o tempo dos filhos com a presença deles. Nós deveríamos brincar com os nossos filhos. Então nós deveríamos instituir os joguinhos de mesa para ocupar o filho. Outra coisa que nós poderíamos fazer seria assistirmos TV, o que for possível, junto com eles, em família. Por quê? Porque tem estudos que dizem que a família consegue se unir, não é de um jeito excelente, ainda que esteja assistindo um filme, um desenho infantil. É uma forma também de nós unirmos. O problema, gente, é que nós estamos tão aqui de esgotamento que a gente empurra o celular para o filho. Minha opinião, filho deveria ter celular quando ele entrasse no ensino médio. Então eu estou falando aí de 15 anos.
Como é que você administra essa pressão? Ai, querida, ainda não chegou a hora. Vem cá, vamos jogar um pouquinho. Pode usar o celular da mamãe. 1 horinha. Mamãe vai marcar. Você pode usar o celular da mamãe. Esse é o jogo que a gente faz. Então nós vamos adiando o quanto nós pudermos. O assunto ficou tão sério, mas tão sério, essa informação é de 1 mês atrás, mas ficou tão sério que explodiu a miopia em criança e em adolescente. Sabe o que é miopia? A córnea faz um achatamento, ela achata. A criança não consegue enxergar direito. Por quê? Porque ela está enxergando aqui. O que a córnea faz? Ela se adapta para enxergar aqui. O problema é que ela passa a ter problema com a visão. Sabe qual é o tratamento para isso? A medicina da oftalmologia é extremamente avançada. Sabe qual é o tratamento para isso? A criança tem que, por meses, ficar olhando para pelo menos 6 metros de distância. Você tem que tirar o celular, tablet, computador, para ela poder voltar, a córnea voltar ao estado normal. Então, assim, nós teríamos que criar um tempo junto com eles, um tempo de brincadeira, um tempo de qualidade, ocupá-los com coisas boas para tirar o celular. Celular é altamente viciante. Mas o problema do celular é a informação que vai entrar. Então, se entrar informação de sexo, por exemplo, que nós já vamos falar, que é uma outra pergunta, aí nós temos um problemaço para resolver. Outra coisa que é um problemaço para resolver é jogos online. Porque o jogo online, ele é o craque dos jogos. Ele é altamente viciante. Por quê? Porque ele prende o menino em casa e tudo que o menino precisaria ter de relacionamento, ele tem no jeito virtual. Ele empresta a arma, ele empresta para o outro, ele ganha do outro, ele elogia, ele está em grupo, ele está fazendo uma coisa em grupo, o grupo bomba ele, que legal, olha o que você fez, olha como você conquistou. Aquilo é altamente viciante. Então são fases em que o filho vai querer e nós precisaríamos saber administrar isso daí. Vocês estão me entendendo? Outra coisa, como é que você lida com o celular? Você vai para a mesa com o celular? Certo, tem regrinha boba, querido. Guarda. Querido. Guarda. Agora não. Nós estamos comendo, isso daqui vai durar 20 minutos. Não tem por que olhar celular agora. Só que isso tem que valer também para você. Vocês estão me entendendo? Então, alguém aqui dos adultos é viciado em rede social? Não levanta a mão. Se você for viciado em rede social, como é que você corrige no teu filho? Lembra que nós não damos o que nós não temos. Nós só damos o que nós temos. Se você tiver algum problema com o celular, o teu filho vai ter problema com o celular. Só que ele não precisa ter necessariamente o mesmo problema teu. Você pode ser fissurado em rede social, ele ser fissurado em jogo, mas é o mesmo problema. Então você tem que corrigir esta tendência em você. Quando eu era pequeno, eu tenho um irmão menor que eu e ele brigamos por causa de TV. Eu devia ter uns 7, 8 anos de idade. Nós brigamos por causa de TV. Eu sei que meu pai ficou tão irritado que ele chamou a família e falou: ó, sua mãe vai ser penalizada, mas a TV vai ficar desligada 1 mês. Nossa casa nunca conversou tanto quanto aquele mês. Então a gente colocava a cadeira na calçada, ficávamos brincando, os nossos pais sentados lá e a família batendo papo, vinha vizinho, a gente ficava conversando. Aquilo registrou na minha mente
E eu repeti esse padrão na formação dos meus filhos. Eu não sei quantas vezes eu fiz isso. Vamos desligar tudo. Porque aí você força fazer algo diferente. Você está conseguindo entender? Só que tem que ter a concordância do pai e da mãe. O pai e a mãe tem que ter serenidade. Então vamos desligar a internet agora, vamos guardar o celular, vamos desligar a TV, vamos passar a experiência uma semana. Vamos sentar na mesa, vamos brincar, vamos jogar, vamos dar um pente fino nas suas coisas de escola, ver se está tudo bem, se não está bem. Vocês estão me entendendo? O segredo é a questão do tempo. Como é que você faz para corrigir uma criança, um jovem que já vai ter 19, 20 anos de idade e já está compulsivo com o celular? O que eu preciso que você entenda é o seguinte: o grande problema não é o celular, o grande problema é a compulsão. Se você perceber que seu filho tem uma tendência compulsiva, se você perceber que seu filho é meio exagerado, ele não pega uma bola para jogar ali uma meia hora, ele fica batendo a bola na parede um dia inteiro, se você deixar. Se você perceber que ele é exagerado, você tem que acender o sinal amarelo. Por quê? Porque compulsão migra. Ele pode ficar no cantinho dele batendo a bola, só que era que ele tiver idade, ele troca a bola pelo celular. E do mesmo jeito que ele ficou com a bola em excesso, ele vai ficar agora com o celular em excesso. Então, percebendo compulsão no filho, nós temos um problema, porque a compulsão migra. Pode ir da bola para o jogo, pode ir do jogo para o sexo, pode ir do sexo para a bebida, pode ir da bebida para a comida, pode ir da comida para a droga. Então, filhos muito intensos, nós vamos ter que desarmar ele o quanto antes a gente puder. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Por isso que eu estou perguntando se havia ou não compulsão. Quando o filho é maior e ele já está com um problema, nós vamos ter que fazer a mesma coisa de quando ele era pequeno. Nós vamos ter que sentar do mesmo jeito, conversar do mesmo jeito, explicar do mesmo jeito, só que a eficiência da conversa é diminuída. Então o que a gente faz? Põe o joelhinho no chão. Porque o que é impossível para nós é possível para Deus. Está fazendo sentido? Então aí nós vamos ter que pedir para Deus, de alguma forma, intervir naquilo. E aí, vamos contar com a criatividade de Deus. De alguém de fora que vai falar a mesma coisa para ele, vocês estão me entendendo? Só que vocês têm que lembrar uma coisa que eu estou falando. Eu estou insistindo com vocês, eu estou falando repetidamente isso. Pai põe limite melhor que mãe. Se o pai conversar, a conversa é mais eficiente do que se a mãe conversar. Vocês estão conseguindo entender? Então, mais do que ganhar o teu filho, ganha o teu marido. Para que o teu marido faça o papel na cabeça do teu filho. Joga bem o jogo. Para a coisa ficar mais eficiente. Tudo bem? Existe uma idade certa para deixar o filho ou a filha namorar? Gente, isso varia de época e isso varia de período, isso varia de cultura. Por exemplo, na nossa cultura, nós estamos vivendo mais. O mundo, de uma forma geral, está vivendo mais. Então, quanto mais tempo nós estamos ganhando de vida, mais tardiamente nós estamos entrando na responsabilidade. Faz sentido? Então hoje, para um filho, na minha época, a gente formava, casava e tinha emprego. E ia casar. Hoje em dia, você precisa de muito mais tempo de estudo para ter uma profissão razoável, para poder conseguir bancar uma casa. Então, está muito mais difícil hoje do que foi
na minha época. Na geração dos meus pais, você nem formava. Você atingia 17, 18 anos, tinha um trabalho, você já ia casar. Então você começava a namorar antes. Então o sistema tem mudado os comportamentos da gente. O que eu entendo que é o ideal? O menino é o provedor. A menina tem que ser dócil. Menina barraqueira não deveria namorar. Por quê? Por quê? Nós usamos dois critérios para o namoro. Um para o menino, um para a menina. O menino tem que ser trabalhador, porque ele precisa prover a casa. A menina tem que ser dócil, para ela harmonizar a casa. Então uma menina barraqueira é uma menina que não está preparada para relacionamento. Quando eu digo para vocês que ela não deveria, eu não estou dizendo que ela não pode namorar. Porque pode ser que ela vá aprender a ser dócil no relacionamento. Mas ela vai desenvolver problema. Ela pode namorar com atrito e habituar com aquilo. Faz sentido? Se ela casa atritando, quem que vai dar conta? Fez sentido? Então a menina tem que nós temos que mirar nela docilidade, e no menino nós temos que mirar nele trabalho. Ele tem que ter uma atitude trabalhadora. Está fazendo sentido para vocês? Então o que eu sugiro? Eu sugiro que o namoro venha depois que encaminhar a profissão. Na nossa cultura, em geral, é a partir dos 17, 18 anos. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque a entrada, ele vai fazer ele formou no ensino médio com 17 anos, ele vai iniciar um curso técnico ou uma faculdade, então ele já está encaminhando a profissão dele. Então ele vai fazer um namoro aí de 3, 4 anos, talvez, e vai casar. Então o menino e a menina precisam encaminhar a vida profissional. Se eles começam a namorar muito cedo, nós temos um problema. Eles vão ter um despertamento sexual mais cedo. Você pega aí uma menina que começa a namorar aos 14. Aos 17, depois de 3 anos de namoro, ela está explodindo de vontade de ter uma relação sexual. E aí, a pele é o maior órgão do corpo. Semana que vem.